Então, pessoal, a gente, vinha falando aí sobre equilíbrio químico, os fatores aí que caracterizam o equilíbrio químico, não é isso? E que o equilíbrio ele acontece em reações que são reversíveis, as reações que acontecem nos dois sentidos, não é? Reagentes se convertendo em produtos e produtos se convertendo em reagentes, né? E o sinal de que essa reação é reversível é a setinha dupla, não é verdade? Então, reagentes se convertem em produtos na reação direta e produtos se convertem em reagentes na reação inversa. Beleza? Queridos, vamos falar aqui hoje, então, sobre a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, né? E essa expressão dessa constante, pessoal, chamada de Kp, ela vai levar em consideração apenas as espécies que estão na fase gasosa. Então, a gente tem uma reação hipotética, a substância azão e a substância bezão, azão e bezão, reagindo entre si, formando C e D. E a substância C e D também reagem entre si, elas reagem entre si e formam as substâncias A e B. Não é isso? Exatamente. Bom, pessoal, nesse sentido, já que a gente tem aqui um equilíbrio químico, e esse equilíbrio químico ele tem ali na sua constituição apenas as espécies em fase gasosa, então eu vou representar aqui, de uma maneira relativamente esdrúxula, essas substâncias gasosas de um recipiente fechado, certinho? Pessoal, se essas substâncias são todas gasosas, em um recipiente fechado, o que acontece? A gente vai ter no recipiente uma pressão total. Não é isso? A gente sabe que no recipiente tem-se uma pressão total. E essa pressão total, ela é a soma das pressões parciais de cada componente. Então, a pressão total nesse sistema em equilíbrio vai ser igual à pressão parcial de A mais a pressão parcial de B mais a pressão parcial de C e mais a pressão parcial de D. Não é isso? Sim. Então, a gente tem uma pressão total e essa pressão total ela é exatamente igual à soma das pressões parciais dos componentes que estão ali no equilíbrio químico. Certinho? Bom, galera, já nesse sentido, sabendo que vai existir uma pressão no recipiente em que estes gases se encontram em equilíbrio, a gente pode dizer, então, pessoal, que cada componente vai ter uma parcela de contribuição nessa pressão total. E essa parcela de contribuição foi o que eu disse exatamente da pressão parcial. Então, é a pressão parcial do componente A, pressão parcial dos componentes B, C e D. Sabendo dessas pressões parciais, e tomando nota que que elas existem, pessoal. Deixa eu só fechar um aplicativo aqui que está me atrapalhando. Tchan, tchan, tchan. Você. Me desculpem, pessoal. Deixa eu retornar aqui. Então, pessoal, sabendo da presença dessas pressões parciais, a gente pode escrever a expressão, Kp deste equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio Kp, em termos das pressões parciais, é dada por pressão parcial de produtos. Então, a gente tem o quê no Kp? A pressão parcial aqui, dos produtos. E essa pressão parcial, ela está elevada ao coeficiente estequiométrico dessas substâncias. Então, os produtos são quem? C e D. E a expressão a expressão de Kp fica sendo pressão parcial de C elevado ao seu coeficiente estequiométrico Czinho, olha o Czinho ali, gente, vezes a pressão parcial de D, que é outro produto, elevado a Dzinho, que é o seu coeficiente estequiométrico. Isso aí dividido pela pressão parcial dos reagentes. Ah, professor, a expressão, então, de Kp também é produto sobre reagentes, só que levando em consideração as pressões parciais? Exatamente. E aqui é elevado a Y, certo? Por que eu estou usando aqui
parêntese e não estou usando colchete. Desculpe, é colchete, né? Me desculpe, eu sempre me confundo. Né? Por quê, pessoal? Porque o colchete ele indica concentração, certo? Concentração. E esses parênteses aqui, pessoal, eles estão sendo utilizados somente, né, para identificar que é a pressão que está sendo elevada ao coeficiente e não a substância C. Então, quando a gente quer falar que a pressão parcial de C é elevada a X, a gente coloca isso aqui entre parênteses só para o quê? Só para endossar, né, só para reforçar que sim, é a pressão parcial que está sendo elevada ali ao expoente, né, que corresponde a ela, né, no caso aqui a pressão parcial de C elevado a Czinho, não é isso? Então, galera, ó, pressão parcial dos reagentes, né, elevados aos seus coeficientes, desculpa, dos produtos elevados aos seus coeficientes, dividido pela pressão parcial dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Então, pressão parcial de A elevado a Azinho e pressão parcial de B elevado a Bzinho. Certinho? E o que vem a ser essa pressão parcial? Ela é a pressão exercida por um gás em uma mistura gasosa. Está escrito aqui, ó. Denomina-se pressão parcial a pressão exercida por um gás em uma mistura gasosa. É famosamente conhecida como lei de Dalton. E como é que a gente calcula essa pressão parcial, pessoal? Ela é calculada da seguinte maneira, né? Se a gente tem que a fração molar X de A é a razão entre as pressões, né? A pressão do componente A sobre a pressão total, né? Como é que fica sendo a pressão parcial de A? A pressão parcial de A vai ser igual a pressão total vezes a fração molar de A. Então, a pressão total vezes a fração molar de A, que a gente chama de X de A. E o que é esse X de A, pessoal? Né? Aqui está dizendo, ó, fração molar. Né? O X de A é a razão entre o número X de A, é o número de mol do componente A, da substância A, dividido pelo número total de mol dos gases. Né? E esse valor, pessoal, ele é sempre uma porcentagem. Ele vai sempre estar, né, entre 0 e 1. Se você tem uma parte e divide, ó, a parte dividido pelo todo, né, a gente encontra um valor em porcentagem. Não é isso? Exatamente. Né? Então, o que está escrito aqui, ó, nesse atenção aqui, né, nessa cor do McDonald's aqui? Ó, na expressão de Kp, só devem ser representados os componentes gasosos, né? A gente falou ali anteriormente que, né, na expressão de Kp, somente as substâncias que são gases vão participar. E que o Kp, pessoal, ele vai depender somente da temperatura. Por quê? Né? Porque a temperatura ele influencia diretamente na pressão. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas e maior a pressão sobre as paredes do recipiente, não é isso? Exatamente. Tá tudo bem até aqui, galerinha? Tudo bem? Oi, oi, oi. Olha, temos mais participantes. Chegaram aqui Beatriz, chegou Murilo. Sejam bem-vindos, jovens. Tá de boa? Então vamos junto. Vamos juntos e shallow now. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá, vamos adiante. Então, galera, a gente tem, né, um exemplo, por exemplo. Olha só. A pressão total de um sistema, olha só, a pressão total de um sistema gasoso constituído pelos gases CO2, O2 e CO em equilíbrio é de 2 atm. Então, o que é de 2 atm, hein, galera? Exatamente a pressão total, né? Então, a gente tem um recipiente, vou fazer um recipiente aqui. A gente tem os gases CO2, o gás O2 e o gás CO, né, o monóxido de carbono, coexistindo ali neste equilíbrio, né? Bom, e a pressão que essa mistura gasosa faz no equilíbrio é de 2 atm. Então, eu vou anotar aqui no cantinho que a pressão total, chamada de PT, né, ela vale 2 atm. Estou anotando aqui, estou anotando. Beleza.
Aí ele diz o seguinte, ó, sabendo que existem 30% de CO2, galera, o que é esses 30% aqui, hein? O que é esses 30%? É exatamente aquilo que a gente chama de fração molar. Eu não falei que a fração molar é um valor percentual? Olha só, ó, geralmente representada por porcentagem. Então, eu estou te contando o quê? Né, que o X do CO2, ele vale quanto? A fração molar do CO2 vale 30%, porque tem 30% de CO2. Beleza? Vamos lá. 20% de O2. Então, ele está dizendo aqui para a gente o quê? A fração molar do O2, o X de O2. Beleza? Quanto que vale? 20%. E de monóxido de carbono, que é o CO, né, tem uma quantidade ali, ó, né, de 50%. Não é isso? Então, a fração molar ali do CO é de 50%. Ah, professor, então quer dizer que dessa mistura gasosa ali, 50% dos mols de gases, eles são de monóxido de carbono, CO? Sim, né? Porque 50% é metade do todo. Muito bem. Então, queridos, ele está falando o seguinte, ó. Calcule a constante de equilíbrio Kp do sistema representado pela equação abaixo. Então, a gente tem essa equação aqui, pessoal, e ele quer o valor de Kp. Não é isso? Sim, só que para a gente fazer o valor de Kp, a gente tem que primeiro escrever a expressão do Kp. Né? O que é o Kp? É a pressão parcial dos produtos. Olha os produtos aqui, ó. O2 e CO2. Eles são todos gasosos? São. Então, eles, né, os dois vão participar da expressão. Então, eu vou escrever aqui, ó, pressão parcial do produto O2, pressão parcial de O2 elevado a quanto, hein? Ah, professor, elevado a 1, ó, porque ali está 1, né? Exatamente. Então, elevado a 1 vezes a pressão parcial do outro componente, que é o produto. Vamos lá? CO. Então, fica pressão. Quem está chamando aqui no chat? Deixa eu ver. Professor, só pode entrar gasoso, né? Exatamente, né? Na expressão do Kp, somente gasoso, não é isso? E na expressão do Kc pode entrar gases e substâncias no estado aquoso e substâncias... só gases e substâncias aquosas, né? No estado aquoso. Sólidos e líquidos não participam. Então, aqui a gente vai fazer pressão parcial de O2 elevado a 1 vezes a pressão parcial de CO. Pressão parcial de CO elevado a quanto, hein? Elevado a 2, professor. Olha o 2 aqui, ó, na equação química. Verdade. Isso dividido pela pressão parcial do reagente. O nosso reagente é o CO2, não é isso? Opa, pressão parcial de CO2 elevado a quanto? A 2 também, porque o coeficiente estequiométrico do CO2 é 2. Beleza, boa, Beatriz, é isso aí, acertou. Agora, galera, então vejam bem que para a gente chegar no valor do resultado dessa expressão aí, a gente precisa da pressão parcial do CO2, pressão parcial de O2 e pressão parcial do CO, não é? E como é que a gente acha a pressão parcial de cada componente, né? Eu trouxe aqui, ó, tá resolvido já, ó, pressão parcial, né, do CO2. O que é a pressão parcial do CO2? Vou voltar aqui que eu vou resolver ele por inteiro. O que é a pressão parcial do CO2? É a fração molar do CO2 vezes a pressão total. Né? Igual a gente tinha conversado anteriormente. A pressão parcial do componente A é a pressão total vezes a fração molar daquele componente. Não é isso? Então, a pressão total vezes a fração molar. Então, quanto que dá a pressão parcial de CO2 aqui? Vamos fazer o cálculo? A pressão parcial de CO2 vai ser igual a fração molar de CO2, 30 por 100. Então, 30 por 100, 30%, não é isso? Professor, se eu quisesse colocar 0,3, já podia? Podia sim. Isso aqui vezes a pressão total, que é 2 atm. Olha aqui, ó, pressão total 2 atm, a gente até anotou. Então, quanto que dá isso aqui? 0,3 vezes 2 dá 0,6. Não é isso, galera? Exatamente. Então, a pressão parcial do CO2 a gente já achou. Vamos achar aqui agora a pressão parcial dos demais. Pressão parcial do
O2 vai ser o quê? A fração molar de O2 vezes a pressão total. Então, a pressão parcial aqui, ó, de O2 vai ser igual. Fração molar de O2, 20%. 20% é o mesmo que 0,2. É 20 dividido por 100. Vezes a pressão total, que é 2. Não é isso? É demais da conta. Quanto que dá isso aqui? Ixi, eu errei o negócio aqui, ó. Ficou faltando a unidade, hein, galera? Não vamos esquecer, não, hein? 0,6 ATM. E quanto que é 0,2 vezes 2? É o bom e velho 0,4. A unidade, agora eu não me esqueço. ATM. Agora está faltando o quê? Está faltando, né, a gente calcular a pressão parcial do CO, né, que vai ser a fração molar do CO vezes a pressão total, né? Aqui ficou ruim de ler, mas era para ser a fração molar do CO, viu, galera? Vamos lá? Vamos substituir aqui. A pressão parcial de CO vai ser igual. Fração molar de CO, quanto que é, galera? 50%. 50 por 100 é a mesma coisa que 0,5 vezes a pressão total, que é 2. Quanto que é 0,5 vezes 2? A metade vezes 2 dá 1 inteiro, né? Então, 0,5 vezes 2 dá 1. 1 ATM. Professor, então agora que a gente tem as pressões parciais, a gente só substitui na expressão aqui de cima? Exatamente. Vamos lá? Qual que é a pressão parcial de O2, hein, galera? A pressão parcial de O2 não é 0,4? Então a gente coloca aqui, ó, 0,4 elevado a 1. Já está colocado, não está? Professor, Oi. para calcular o separado de cada elementozinho, tipo, ele sempre vai dar a fração molar Então, quando no ele não te der a exercício? fração molar, ele vai te dar um jeito de encontrar a fração molar, né? E o que que é a fração molar? Eu escrevi aqui, ó, a fração molar do componente Ah, A tá. ou do componente B é o quê? É o número de mol daquele componente dividido pelo número de mol total. Ah, Beleza? beleza. Então Uhum. tá. Então, se ele não te der a fração molar, o exercício vai te dar um meio de calcular isso aqui, né? Ele vai ter que te fornecer os números de mol, tá bom? Tranquilo, obrigada. Não por isso. Então, galerinha, a gente agora substitui, né? A gente já colocou ali a pressão parcial do O2 vezes a pressão parcial agora de quem? Do CO, não é isso? E a pressão parcial do CO tá aqui, ó, 1 atm, não é? Então, 0,4 vezes 1 elevado a quanto? Elevado a 2. O 2 tem que colocar. Dividido pela pressão parcial do CO2, que é quanto? 0,6. Aí fica 0,6 ao quadrado, não podemos esquecer. Por quê? De onde é que vem esse quadrado, professor? Esse quadrado vem aqui, ó, da equação química já balanceada. Né? Se você observar, o coeficiente do CO2 é 2, né? Então ele vai lá para a expressão do Kp. E agora, professor? Agora é fazer o quê? O trabalho braçal, fazer continha, né? O que que a gente vai ter aqui em cima? 1 ao quadrado é 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, ali em cima a gente vai ter 0,4, não é? É isso mesmo. E aqui embaixo? É 0,6 vezes ele mesmo. Isso aqui vai dar 0,36. Certinho? Se a gente dividir todo mundo por 4, dividiu aqui por 4 e dividiu aqui por 4, o que que vai dar lá em cima? 0,1. E quanto que é 0,36 dividido por 4? É 0,09. Não é isso, turminha? Né? Então, agora, qual que é o valor do Kp? 0,1 dividido por 0,09. Isso aqui eu acho que dá 1,1, pessoal. Vamos ver a respostinha final aqui? Então, tem um passo a passo aqui, né? O cálculo das pressões parciais de cada componente, não é? Ó, a gente tem uma correção. Ah, é isso mesmo. Muito obrigado, Beatriz, né? Como fez a conferência dos cálculos para a gente. Muito gentil. Então, pessoal, tá aí, né? O passo final é substituir as pressões parciais, né? E a gente tem aqui exatamente o que a gente encontrou lá atrás. A resposta é 1,11. Yes! Beleza? Então, vamos adiante, né? Então, isso aí é o que chamamos de Kp, né, pessoal? A expressão em termos de pressões parciais.
E qual que é a relação entre o Kc e o Kp, né? O Kc é aquela expressão, né? É a constante em termos de C de concentração, né? A gente escreve em termos de concentrações. E o Kp? Professor, é em termos das pressões, né? As pressões parciais dos componentes. É isso mesmo. Então, vamos lá, galera? Vamos considerar, então, né, essa equação química aqui, em que todas, né, todas as substâncias, né, reagentes e produtos são o quê? Gasosas. A, B, Azão, Bzão, Czão e Dzão, né, são substâncias e todas elas estão nas fases gasosas. Então, pessoal, a gente pode escrever a constante em termos das concentrações desses componentes, né, a concentração de A, a concentração de B e a concentração de C e de D, e podemos escrever a expressão em termos das pressões parciais de A, B, C e D. Não é isso? Então, a gente tem aqui a relação, né, dessas expressões. Kc a gente tem por essa expressão e Kp a gente tem aqui, ó, como sendo essa expressão. Tá bem? Qual que é a relação? A relação é essa, né, que Kc é igual a Kp vezes RT. O que é o R? É a constante universal dos gases, que vale 0,082, e a temperatura T em Kelvin, não é isso? Exatamente. E o que é esse ΔN, pessoal? É o número, tá aqui no próximo slide, né? Não vou perder tempo. O que é o ΔN? É a subtração, é a diferença entre o número de mol de gás dos produtos menos o número de mol de gás dos reagentes. Beleza? Bom, quando essa variação ΔN aqui ela é igual a zero, o que a gente tem, pessoal? Quando que vale, né, esse RT, quanto que vale RT elevado a zero? Qualquer coisa elevada a zero é igual a 1, não é isso? Boa! É isso aí, Beatriz já respondeu aqui, ó. Boa, é isso mesmo, né? Ou seja, o Kc vai ser igual ao Kp quando o ΔN for zero, tá bem? Professor, essa fórmula que o senhor tem aqui na esquerda, ela é exatamente essa fórmula que a gente tem aqui na direita? É, pessoal, né? Elas são equivalentes. Só que a gente aqui isolou o Kc do lado esquerdo e aqui a gente isolou o Kp do lado direito, tá bom? Mas elas têm aí, né? Elas vão chegar aí nos mesmos resultados. Tenham tranquilidade, tenham convicção com relação a isso, tá bom? Então, olha como é que fica o exemplo aqui, ó. O que a gente tem? H2 mais I2 em equilíbrio com quem? Com 2HI. Né? Como é que seria a relação? Ó, Kc é igual a Kp vezes RT elevado a ΔN. Kc é igual a Kp, ó, Kc é igual a Kp vezes RT elevado a ΔN. Quanto que dá, ó, o que é o ΔN? É o número de gás, né, número de mol de gás dos produtos. Nos produtos a gente tem 2 mol de gás, então há um 2 aqui. Beleza? E nos reagentes? Nos reagentes a gente tem 1 mol aqui e 1 mol aqui. Os dois são gases, não é? Então, de gás aqui a gente tem 2 mol. Ou seja, 2 menos 2. Vamos ter RT elevado a zero. E qualquer coisa elevada a zero é 1. Não é? Então, Kp vezes esse resultado, que é 1, vai dar o próprio Kp. Então, quando o ΔN é igual a zero, a gente tem que Kc igual a Kp. Tá bom, galera? Entenderam isso aqui? De boa? Então, agora vamos aqui, né, para um próximo slide. Sim, agora, pessoal, a gente vai conversar a respeito dos equilíbrios iônicos, né, as constantes de ionização. A gente vinha falando o quê, pessoal? Que, eventualmente, existem reações que elas não acabam, né? Os reagentes e os produtos, elas formam o que chamamos de equilíbrio. E uma maneira de se ter este equilíbrio eram os equilíbrios que a gente acabou de falar, em que a gente tem moléculas em equilíbrio, não é isso? Sim.
O outro tipo de equilíbrio que eu estou querendo dizer é um equilíbrio entre íons. Então, nós vamos conversar aqui a respeito, né, de equilíbrios iônicos, né? Vamos falar aqui das constantes de ionização, né? O que é, né? O que seria uma ionização? Pessoal, vamos falar aqui, né? Olha só, a primeira questão que a gente pode colocar, qual que é a relação entre a temperatura, né? O aumento da temperatura e, né, que é o aquecimento global e a morte de corais. Galera, o principal, né, um dos principais motivos aí desse aumento dessa temperatura global é o que, pessoal? O efeito estufa causado pela grande concentração de CO2 na atmosfera, não é isso? Sim. Quando, o que a gente tem aqui? A gente tem um equilíbrio químico, não é? O que está acontecendo, pessoal? Quando a gente aumenta a concentração de um lado, né, quando a gente aumenta a concentração de um componente, a gente desloca o equilíbrio para o outro lado, não é? Então, quando o ar da atmosfera fica, né, com muitas concentrações de CO2, esse CO2 ele vai reagir com a água dos oceanos, pessoal, e formar este equilíbrio, né? Ou seja, o CO2 aumenta a quantidade de íons H+ lá nos oceanos. E esses íons H+, pessoal, quando eles entram em contato com os corais, cuja constituição principal é de carbonato de cálcio, né? Esses íons H+ vão promover ali, ó, a desmineralização de quem? Dos corais formados por carbonato de cálcio, né? Então, o aquecimento global, ele tem esse efeito drástico aí nos corais. Não é isso? E a gente sabe que os corais, eles são importantes ali, né, para a vida marinha, né? E todo esse bioma aí em conjunto, ele de fato é muito importante, né, pela própria região que ele se encontra, né, porque é ali que se tem berçários de algumas espécies, não é isso? Bom, quem já assistiu ali, né, Procurando Nemo, né, a gente via lá nos corais, né, os peixes que moravam ali nos corais, não é isso? O Nemo propriamente dito, né, o peixe palhaço, ele não mora no coral, né, ele mora ali nas anêmonas do mar, não é isso? Vocês lembram do desenho? Né, o Ítalo vai saber falar disso aí, o Ítalo é biólogo, né? Então, pessoal, a gente tem aqui, né, essa ideia de como que os equilíbrios iônicos eles estão presentes aí no dia a dia, né? Então, a gente observa que nessas equações químicas aqui, pessoal, a gente tem íons presentes, não tem? E se a gente tem íons presentes, a gente chama assim de um equilíbrio iônico, beleza? Então, é o que está dito aqui, ó, equilíbrios químicos que possuem espécies na forma de íons são denominados equilíbrios, né, equilíbrios iônicos, não é isso? Exatamente. Então, vamos conversar aqui, pessoal, agora sobre algumas constantes de equilíbrio, né? A gente chama, pessoal, a constante de equilíbrio Ka, né, como sendo uma constante de ionização. O que é uma constante de ionização? É a constante que representa um equilíbrio iônico, né? Se a gente prestar atenção aqui com muito carinho, o que a gente tem aqui nessa equação química? A gente tem um ácido, né, que a gente representa genericamente por Ha, e esse ácido, pessoal, ele vai o quê? Ele vai formar íons, ou seja, ele vai ionizar. Então, quando um ácido é colocado em meio aquoso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ali um equilíbrio iônico, porque em meio aquoso, os ácidos vão liberar íons H+ e um respectivo ânion. Não é verdade? Sim, é isso mesmo. Então, observe aqui, por exemplo, para o H2S, né? O H2S ele é um ácido. Quem se lembra o nome deste ácido? Um hidrácido, né? Aqui é o enxofre. Sulfur, né? É o famoso ácido sulfídrico. Ah, professor, eu estou lembrado do ácido sulfídrico, que é aquele que tem cheiro de ovo podre, não é? É esse mesmo, um cheiro bem característico. Galerinha, o que está sendo representado aqui neste equilíbrio químico? Né? Está sendo representado a ionização do ácido sulfídrico. O que a gente tem no produto? A gente tem íons H+, e tem o ânion, né, sulfeto, não é isso?
os íons H+ são cátions e o ânion sulfeto, né, é ânion porque tem carga negativa. Pessoal, o que vem a ser a constante de ionização? É a constante que representa um equilíbrio em que se tem íons. Então, se a gente for escrever um equilíbrio para essa ionização aqui, a gente vai escrever uma constante de ionização. Só que essa espécie química que está sofrendo ionização, ela é um ácido. Então, a gente chama essa constante de ionização de Ka, né? Ela passa a ser chamada de constante de acidez. Beleza? E a ideia, pessoal, é exatamente aquela que a gente vinha falando. É a concentração de produtos elevados aos coeficientes estequiométricos dividido pelas concentrações dos reagentes, também elevado aos seus coeficientes. Então, o que acontece, pessoal? Se a gente for escrever a expressão para este equilíbrio químico aqui, ó, da ionização do H2S, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui, ó, como produtos H+ e S2-, não é? Aí vai ficar a concentração de H+ ao quadrado, porque o hidrogênio aqui, ó, tem como coeficiente o 2, não é isso? Vezes a concentração de S2-, que é o sulfeto, elevado a 1. Beleza! E isso vai ser dividido pela concentração de H2S. Beleza? Então, essa constante de acidez aqui, ela refere-se, né, essa expressão de constante, ela refere-se ao equilíbrio supracitado, né, o equilíbrio anteriormente citado. Beleza? Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. O que significa um ácido ser forte? Não significa que ele corrói as coisas, né, pessoal? A gente já conversou disso no passado, eu me lembro. Um ácido é forte quando ele ioniza muito. E o que significa ionizar muito? Significa que muito do ácido, quando está em meio aquoso, está sob a forma de íons e pouco na forma o quê? Não ionizada, na forma molecular. Então, galera, né, como a constante de acidez Ka, ela é uma razão entre produtos e reagentes, a gente tem, então, pessoal, uma divisão. Né? A gente tem, por exemplo, A dividido por B. Ou seja, a concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes. Galera, para que o resultado de Ka dê um valor grande, né, para que o valor do Ka seja grande, o que a gente tem que ter? Qual é a condição? Né? A gente deve ter muito produto e pouco reagente. Por quê? Porque quando o nosso denominador é pequeno, né, e a gente está dividindo ali um número grande por um número pequeno, o resultado só pode ser um número grande. Não é isso? Exatamente. Então, galera, o Ka, ele nos dá uma informação muito importante. Quando o valor de Ka é um valor elevado, olha a setinha para cima ali, ó, a gente está falando que o ácido é um ácido forte. Por quê? Porque se o ácido é forte, ele ioniza muito. E a concentração de H+ e de S2- vai ser elevada. E a concentração do ácido na sua forma molecular ou não ionizada vai ser pequena. Né? Então, o Ka grande diz que o ácido é forte, que o ácido ioniza muito. E o Ka, que é pequenininho, fala que o ácido é fraco, ele ioniza só um pouquinho. Beleza? Então, olha aqui, galerinha. A gente tem essa tabela aqui, ó. Deixa eu apagar o que está escrito aqui. Vou apagar, estou apagando. Por que eu estou apagando? Porque eu quero que vocês aqui, ó, tchan, 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 tchan. Ihu! Lá, 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 lá. Eu quero que vocês, pessoal, olhem para essa tabela e digam para mim, entre esses ácidos que a gente tem ali, qual é o mais forte, né? Então, a gente acabou de falar que a força do ácido tem a ver com o valor de Ka. Não é isso? Nossa, professor, mas esses valores são difíceis da gente analisar. Galera, vejam bem, a gente tem aqui multiplicado por potências de 10, não é? E quando essa potência de 10 está elevada ao expoente negativo, o que ele está contando para a gente? Que quanto maior o expoente negativo, menor vai ser o valor. Não é isso? Exatamente. Então, a gente pode olhar aqui para esses valores aqui, ó, das potências de 10,
né, dos expoentes que elevam o número 10 e identificar o maior e o menor número. Não é isso? Vamos colocar aqui, ó, quem que é o menor de todos? O menor de todos é o 4, né, pessoal? Por quê? Ó, porque o 4 vezes 10 ali, ó, tá 10 a menos 10. E 10 a menos 10 é o menor de todos eles. Então, esse aqui vai ser o ácido mais fraco. Não é isso? Eu vou colocar aqui na ordem, ó. 4 é o ácido mais fraco. Depois do 4, ó, vou anular o 4 que a gente já falou. Depois, o próximo menor. Ah, parece que é o 3, ó, menos 8, não é isso? Exatamente. Então, o 4 é mais fraco do que o ácido 3, que é mais fraco do que quem? O próximo menor. Agora tá fácil, né? 2. Isso, é o 2, muito bem, arrasou. O próximo, vamos lá. O 5. O 5, isso, 10 a menos 4, não é isso? E por fim, né, o mais forte de todos é quem? É o 1, não é isso? Por quê? Porque o 1 tem o maior valor. Calma, eu tô calmo. Quer perguntar alguma coisa? Mandaram aqui no chat. Né? Vou repetir. Né? O que a gente vinha falando? Que quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. Né? E nessa tabela aqui, o que a gente tem? A gente tem os valores aqui de Ka, não é isso? Só que esses valores estão com expoentes negativos, né? E quanto maior o número negativo que eleva o expoente ali, ó, que é, né, quanto mais negativo é o expoente, menor é o número. Então, esse aqui, ó, esse valor da constante é o menor valor de todos. Então, 4 é o ácido mais fraco. Olha lá, o mais fraquinho. Aí depois, o próximo, né, mais fraco. O próximo menos fraco, né, pessoal? É quem? É o 3, né? Porque o 3 tem o expoente menos 8, não é isso? E ele vai ser um pouco maior. Então, lá, ó, né? 10 a menos 8 é um pouco maior que 10 a menos 10. Depois, o próximo. Aí já fica sendo 2, né? O ácido 2 tem o expoente ali, ó, 10 a menos 5. Então, quando o expoente vai ficando menor, aliás, quando o expoente vai ficando menos negativo, o número vai aumentando. Não é isso? O valor de Ka vai aumentando, né? E aí a gente consegue colocar nessa ordem aqui, né? Crescente, é do ácido mais fraco para o ácido mais forte aqui, não é isso? É só observar ali os valores de Ka. Quanto maior o valor de Ka, maior vai ser a força do ácido. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O que vocês acham, hein, pessoal? Como é que vai chamar a constante das bases? Se é de ácido, é Ka. Como é que vai chamar de base? KB. KB, muito bem. Nossa, professora, essa aí foi boa, muito intuitiva. É verdade. Galerinha, qual que vai ser a relação também do KB, né? A gente ainda não falou, mas assim, né? É similar aos dos ácidos, né? Se para ácido a gente tinha um ácido forte quando a constante era grande, o que a gente vai ter para a base? A mesma coisa, né? Quando o valor de KB for elevado, a gente vai ter uma base forte, uma base que dissocia muito. Notem que agora eu estou falando de dissociação, né? Vai eu aqui mais uma vez tornar a explicar o que vem a ser este fenômeno. Galera, acontece que a gente tem aqui no ácido, né, um composto que ele é covalente, né? Os ácidos eles são formados por ligações covalentes, não é? E as bases? As bases, por exemplo, aqui o NaOH, ele é formado por uma ligação iônica. A gente tem o cátion Na+, e o ânion OH-. Não é isso? E o que acontece quando é colocado em meio aquoso? A gente apenas separa os íons que já existiam. Então, aqui, pessoal, né, a gente tem aquilo que chamamos de dissociação, em que dissociar significa separar os íons que já existem, né? O ácido, pessoal, por exemplo, o H2S, ele não é formado por ligações iônicas. A gente não tem íons na molécula de H2S, não é? Só que quando esse ácido vai para o meio aquoso, a gente tem sim a formação de íons. Olha a palavra que eu usei, né? A gente tem a formação. Ou seja, aqui acontece o fenômeno de ionização.
em que ionização, né, em que ionizar significa formar íons. Beleza? Então, voltando aqui, galera, o que acontece? Né? As bases vão ter um comportamento similar, né? Ela vai, em meio aquoso, né, sofrer aquilo que a gente chama de dissociação, né? A base libera OH- e um respectivo cátion, né, B+. E o que seria essa expressão? Seria isso aqui, ó, concentração de produtos, né? Concentração de B+ elevado a 1 vezes a concentração de OH- também elevado a 1, dividido aí pela concentração de BOH. Não é isso? Exatamente. Né? Então, notem, queridos, aqui ó, que a gente tem um exemplo. Olha só, a gente tem um exemplo aqui. Ó. Verdade. E como é que fica essa expressão aqui? Né? Que tem um E, mas na verdade era para ser um vezes. Né? O que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui ó, o NH3 com a água, né? Esse NH3 aquoso mais água líquida, formando ali NH4 mais OH menos, não é isso? Exatamente. Como é que a gente escreve essa expressão de KB aqui, né? Vai ficar produtos, NH4 mais e OH menos, né? O produto das concentrações dividido pela concentração de NH3. Ah, professor, a água não entra porque a água é um líquido puro, né? E vocês sabem aí, já lembram que na expressão de Kc só entra o quê? Espécies que são gasosas e espécies que estão na fase aquosa. Sólidos e líquidos não participam, não é isso? Então a gente tem aqui agora, galera, o quê? Ó, um KB. E quando esse KB é alto, a força também da base vai ser o quê? Elevada. Então a gente tem aqui alguns exemplos, não é isso? Né? A mesma ideia. Qual que é a base mais fraca de todas, né? A base mais fraquinha de todas. A mais fraca, eu estou falando da mais... Esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui. Olha lá nos valores, ó. A mais fraca, pessoal. O que é a mais fraca? Ah, professor, é aquela que tem o menor valor, ó, que é 10 a menos 10, tá vendo? Então, a mais fraquinha é quem? É a anilina. Vou colocar 5, né? É a mais fraca. A próxima mais fraca, olha aqui, ó. Piridina, não é a piridina? Olha lá, 4. Depois, uai, isso aqui parece até que já está na ordem, né, galera? Né? A próxima vai ser aqui, ó, o hidróxido de zinco, né, que é o 3. A próxima mais fraca, sim, é a amônia, né, porque 10 a menos 5 é menor do que 10 a menos 4. E, por fim, né, a base mais forte ou a menos fraca seria quem? Seria a dimetilamina, né, representada ali por 1. Não é isso? A gente escreveu a ordem o quê? Crescente. Se você observar, né, a gente tem ali em cima de vermelho a ordem que é decrescente, é da base mais forte, que é 1, para a base mais fraca, que é 5. Não é isso? É isso mesmo. Legal! Pessoal, a gente tem uma maneira de relacionar a constante de equilíbrio com o grau de ionização ou dissociação de um ácido, né? E essa relação ela é chamada de lei da diluição de Ostwald. O que ele fala? Ele fala o seguinte, né? Que a gente pode relacionar aí o grau de ionização com a constante de acidez, né? Isso quando a gente tem um eletrólito, né? E o que ele nos leva a concluir? Galera, o valor da constante de acidez ela tem que ser constante, não é? É. Então, para que este produto entre o grau de ionização e a concentração, para que eles sejam constantes, né? Quando a concentração fica muito baixa, o que tem que acontecer com o alfa? O alfa tem que o quê? Ele tem que aumentar. Não é isso? É verdade, né? Então ele diz o seguinte, ó,
quanto maior, né, quanto mais diluída é uma solução de um ácido, mais fácil esse ácido vai ionizar. Beleza? E matematicamente essa é a comprovação. Professor, mas a lei da diluição não é essa expressão aqui em cima? Sim. Né? E por que o senhor estava mostrando essa aqui embaixo? Porque eu já estava mostrando o caso, né, que a gente pode fazer uma simplificação. Galera, quando o ácido é fraco, o valor de alfa é um valor pequenininho, né? Porque se ele é um ácido fraco, ele ioniza pouco, e se ele ioniza pouco, o alfa é o quê? Um valor pequeno. E quando a gente pega 1 menos um valor pequeno, esse valor fica perto de 1. Por exemplo, quando eu pego 1 menos 0,01. 0,01 é o mesmo que 1%. Isso aqui dá quanto? Não é 0,99? É. Ou seja, galera, quando o ácido ioniza pouco, quando o ácido é fraco, quando o alfa é menor ou igual a 5%, este resultado aqui embaixo é perto de 1. E o que é alguma coisa dividido por quase 1? É ela mesma, não é? Então, aqui embaixo, pessoal, como o denominador é aproximadamente 1, a expressão fica resumida como? Fica resumida como sendo alfa ao quadrado vezes m. Beleza? Né? E aqui ela prova o que a gente já falou, né? Ela permite concluir que quanto menor a concentração de um eletrólito, né, ou quanto mais diluída, baixa a concentração é ser muito diluído, não é? Então, quanto menor a concentração, né, de um eletrólito, maior vai ser o seu grau de ionização. Belezinha? Né? Então, essa aí é a ideia da lei da diluição de Ostwald. Beleza? Queridos, eu, na verdade, tinha preparado, né, uma sequência aqui na aula, mas eu acho que a gente fala só até aqui, né, sobre o equilíbrio químico. Tá bom? Porque senão a gente vai começar a avançar, né, e a gente acaba perdendo na qualidade, né? A gente vai começar a falar aqui, né, muito rápido das coisas, e isso pode atrapalhar ali no que a gente vai, né, querer entender. Não é isso? Então, a gente, de alguma maneira, encerra por aqui, né? A gente tem uma prova na semana que vem, se eu não estou enganado, é isso, Ítalo? Eu quero Eu acho conferir. que é. Eu Né? estou lá na programação, mas é. Isso. Programação está lá no grupo. Deixa eu olhar aqui agora, né? Deixa eu olhar aqui agora. Aproveitar que a gente já está aqui, eu tô fácil de olhar aqui. Dá um minutinho aqui. Ah, não, pessoal, eu não tenho aqui não. Bom, mas em todo caso, não tenho, eu tinha isso aqui. Mas a semana Professora, que vem, dia professor. 27. Ah, é dia 27? Uai, então é semana que vem mesmo, né? Uhum. Então, galerinha, né, a gente vai ter aí a nossa matéria até isso que a gente já viu, tá? Eu vou preparar para vocês uma lista de exercícios e essa lista vai estar na mão de vocês até na quinta-feira, tá bom? Né? Então, mas é isso. A gente, infelizmente, não teve tempo de resolver muitos aqui, mas usem os plantões que, eventualmente, vocês tiverem para levar as dúvidas e aproveitem que a gente tem uma conexão direta pelo WhatsApp, tá bom? Se caso surgir alguma dúvida e quando vocês forem estudar, pode mandar. Dia 27 mesmo. É dia 27, né? Então é isso. Então, galera, fica aí, né? A gente encerra por aqui a nossa aula e semana que vem a gente tem a provinha, eu vou estar junto de vocês, né? Por gentileza aí, cheguem na hora, tá bom? Porque a gente tem um horário para encerrar, tá? Então, no mais é isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Ítalo. Tamo junto e semana que vem estamos de volta. Abraço, meninos. Valeu, tchau, galera. Beijo. Tchau, Ana. Tchau, Adolfo. Tchau, Rafael. Tchau, Murilo. Tchau, Beatriz. Tchau. Tchau. Tchau, João Grandão. Valeu.